Voltamos. Estamos aí. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. É só colar aqui o nome. Vou escrever muito rápido aqui. Não é isso que estava escrito no outro, não, mas é resumir de uma maneira mais rápida para a galera que entrar aí. Pessoal, se quiser fazer pergunta, clica aqui do lado, tá? Nesse interrogaçãozinho. Vamos lá. Primeira, Rus. O Alan Bastos. Ele falou o seguinte: se o exercício, movimento, barra movimento, traz analgesia, seria então interessante para a dor aumentar os níveis de atividade física além do exercício? Fala, Alan. Obrigado aí pela presença. A gente estava falando de você um pouquinho mais cedo, do trabalho que você e a Rafinha faz com movimentação natural, com o foco externo lúdico, que é importantíssimo para as pessoas terem, né, continuidade no exercício. O que a gente sabe de dor é o seguinte: nós precisamos realmente de analgesia. Só que esses pacientes com dor crônica, eles são pacientes mais sensíveis. Então, o excesso, eu sei que não foi essa a pergunta, mas é só para poder contextualizar. O excesso de estímulos pode acabar trazendo sensação dolorosa, porque elas são pessoas mais sensíveis. Porém, é importantíssima essa questão que o Alan falou, por quê? Porque nós sabemos que o exercício físico, o aumento da atividade física vai trazer analgesia. Então, a médio prazo é fundamental. No início, a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente está preocupado em conseguir com que esse aluno tenha continuidade, para que ele tenha que ele consiga aderir ao exercício físico. Então, no começo, algo mais pesado, que seria algo mais pesado? Percepção lá, por exemplo, na subjetiva de esforço, 7, 8, iria trazer um desconforto muito grande. Esse desconforto muito grande não iria dar continuidade. Porém, a partir do momento que ele passa pelas primeiras semanas, tem trabalhos mostrando que houve uma redução muito grande na dor e incapacidade nas primeiras 8 semanas, com um trabalho leve. Um trabalho bem leve. Um trabalho que eles fizeram uma série de 10 a 15 repetições com 5 exercícios básicos, né? Agachamento com elástico, deadlift com elástico, uma abdução com elástico, uma pranchinha. Então, passadas essas 8 semanas, que é o que esse trabalho mostrou, eu acredito que dá para a gente começar a aumentar realmente. E bem especificamente nessa questão, começar sim a aumentar o exercício e as atividades. Pedir para que as pessoas façam realmente mais atividade física, porque nós sabemos que quanto mais treinado você for, mais resistente à dor você fica. Nesse curso que nós fizemos, que eu e a Rafa fizemos, era bem comum as pessoas que não tinham dor, mas que tinham exercício, ter uma tolerância maior a estímulos dolorosos. Então, aumentar o nível de atividade física e de exercício físico e de atividade física para esses pacientes, provavelmente vai trazer esse mesmo resultado. Então, assim, eu concordo, eu acho que deveria sim colocar essa questão aí. Fora o ganho de função, né, Rússio? Porque você está estimulando o tempo inteiro a pessoa a se movimentar. Então, ela tem uma necessidade maior do que se ela ficar parada, sentada, evitando o movimento. E isso, você e o Alan principalmente quando fala de sedentarismo, toca muito nessa tecla de assim, o que adianta você fazer 1 hora por dia e ficar as outras horas todas com sedentarismo, né? Comendo na frente da televisão. Então, será que só aquela 1 hora por dia é suficiente? Nós precisamos, além daquela 1 hora por dia, continuar se exercitando. Não é simplesmente ir para a academia, tá pago, 1 horinha, e agora eu vou ficar lá na frente da televisão as outras 20 e tantas horas do dia. Então é fundamental a gente estimular, lembrando que, como são pacientes mais sensíveis à dor, a gente tem que estimular, mas sempre com aquela nossa anotaçãozinha naquele nosso caderno, ou no nosso tablet, avaliando, né? Pô, você foi andar com o cachorro, né? Pô, que legal, né? E aí, ficou com dor? Piorou, melhorou? Gente, eu tenho alunos com dor crônica que fazem agachamento com 50 quilos cada lado. Alunos com hérnia de disco que fazem. Então, tudo é uma questão de progressão. A gente ir realmente progredindo e incentivando a atividade física. Para tudo. O Sábio estava aqui semana passada e falou a mesma coisa para a hérnia de disco. Então, a progressão é fundamental, né? Acho que acredito que para todas as áreas.
A Exatamente. Edma perguntou, a Edma Alves, quando o cliente é sedentário, fica claro como o exercício ajuda a gerar o efeito analgésico. Mas como fazer com os clientes que já são fisicamente ativos? Por exemplo, que já tem uma rotina de treinar 3 vezes por semana. Como é que a gente pode aumentar esse efeito analgésico? É uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas que já têm uma atividade física mais intensa, teoricamente elas já têm um efeito analgésico melhor. Geralmente nas pessoas que têm dor, se elas já têm um nível de atividade física alto, intenso, possivelmente outras intervenções vão ser mais eficientes do que só aumentar o exercício físico. Por isso a importância do trabalho multifatorial. Às vezes, o estímulo do exercício já está ok. E a gente não vai conseguir mais resolver tudo com o exercício. Aliás, a gente... existe, por exemplo, quando eu falei do TMS, né, 50% das pessoas conseguem ter analgesia, os outros 50% não. Com o exercício físico, pode ser que tenha um grupo de pessoas que não se beneficiem tanto. Mas tem um limite da gente aumentar a intensidade. E o que a gente tem que começar a avaliar? Se você já está com uma intensidade considerável ali, né, a pessoa já faz ali exercício como uma pessoa comum, né, sem dor, já não tem mais tanta incapacidade, continua tendo dor, talvez exista outros gatilhos aí que já não são tantos da nossa alçada. Por isso que seria importante esse trabalho, né, junto com o médico, junto com o psicólogo, o nutricionista. Às vezes, para esse aluno, ajustes à dieta já vão trazer analgesia mais do que a gente aumentar um dia mais de treino. Intervenções psicológicas já vão trabalhar coisas que a gente não estava conseguindo trabalhar. Então, para esse tipo de aluno, eu ligo o alerta. Eu falo, bom, vamos lá, vamos aumentar um pouco essa intensidade. Legal, estou trazendo mais analgesia, mas não está respondendo. Bom, se não está respondendo e o exercício já está intenso, então, peraí, vamos fortalecer ainda mais essa ligação. Você está indo lá no psicólogo? Você está fazendo a terapia? Ah, eu larguei. Você está indo ao médico? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Como é que está a sua alimentação? Então a gente tem que procurar olhar também por esse outro lado. Agora, se aumentou a intensidade e melhorou, é um ótimo sinal de que esse aluno pode estar respondendo melhor com um pouquinho mais de intensidade, que o sistema dele está melhorando. Por quê? Qual que é o grande problema? Esse sistema modulatório inibitório descendente de dor, ele, nos pacientes com dor crônica, ele já é mais falho. Então nem sempre a gente vai conseguir ter a mesma analgesia que a gente tem com uma pessoa que não tem problema crônico. E se ele é mais falho, muitas vezes aumentar a intensidade pode levar ao aumento, para algumas pessoas, né, para alguns pacientes desses, alguns alunos desses, do desconforto. Já que a gente viu que teve alterações nas estruturas dendríticas, que ele é mais sensível à dor, ele é mais sensível aos estímulos, né, mecânicos. Então, não teria uma receita de bolo. Mas eu faria como? Tentaria aumentar a dose e iria observar. Não está melhorando? Então, talvez esse aluno não responda tão bem quanto outros respondem ao exercício e que nem sempre o aumento da dose vai trazer aumento da analgesia. Não existe essa linearidade. De uma forma geral, o aumento da intensidade traz mais analgesia. Mas assim como no TMS, 50% responde, 50% não, não é para todo mundo que o exercício vai trazer tanta analgesia assim. Vai melhorar. Se não trouxer tanta analgesia, vai trazer função. E o que a gente conversa hoje é o seguinte: se eu não estou conseguindo tirar tanto a sua dor, eu tenho que tentar trazer com que um ambiente com que você melhore a sua função, mesmo com dor. Autonomia, né? Exatamente. Então, pelo menos você vai conseguir fazer as coisas. A dor estava te incapacitando. Agora ela não está mais te incapacitando. Perfeito. Eu trabalharia dessa forma. Perfeito. Samuel Saraiva, ele perguntou: quando é ideal sugerir um exame de imagem? Tem que fazer e mudar a comunicação ou diminuir a frequência desse tipo de exame? Cara, ótima pergunta. Tem um trabalho falando sobre isso, que o título do trabalho é Trate o seu paciente, não trate a sua imagem. A imagem, né, as ressonâncias. Por outro lado, esses exames são complementares, eles são importantes. Mas o foco é o paciente. Por quê? Existem diversos exames de imagem com pacientes assintomáticos. Diversos. Então, existe muita gente,
Existe muita gente com processos degenerativos da idade, nos tendões, nos ligamentos, nas articulações, com hernia de disco, e que não tem nenhum problema. Então, se essa pessoa não tem nenhum problema, e eu começo a tratar a imagem dela, que é, entre aspas, problemática, aí eu posso trazer um problema, porque eu posso entrar no efeito nocivo. Então, qual que é o posicionamento que a gente tem hoje em relação a isso? Observa o aluno, observa a imagem, e a imagem é secundária, e não mais primária. Opa, você tem hernia de disco, eu não sabia, então vamos parar de agachar. Aí eu estou tratando a imagem. Você tem hernia de disco, não dói. Vamos continuar a agachar, mas pode ser que tenha momentos que você tenha crise. Ah, você tem um desgaste aqui articular. Ah, então a partir de agora você não vai correr mais. Não. Você vai continuar correndo e vamos fortalecer. Vamos continuar fazendo nosso exercício. A partir do momento que você começa a ter muita incapacidade e dor, aí eu aumentaria a minha preocupação em relação à imagem. Mas eu nunca incapacitaria alguém pelo exame de imagem. Geralmente, quando o exame de imagem é muito forte e incapacitante, geralmente esse cara não está nem na academia. Geralmente ele ainda está nas fases iniciais lá com o médico e o físio. Então, olhe a imagem, mas trate o paciente, não trate a imagem. Não incapacite alguém pela imagem. Perfeito. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou colocar na tela, Rose, e a gente lê junto. Na sua visão, o uso da termografia de aplicativos seria uma estratégia interessante para o dia a dia? Fala, Marquinho, grande Marquinho. Marquinho Deixa eu terminar aqui, porque, desculpa te cortar, porque ele tem um limite. Seria interessante para o dia a dia, pois para controle de carga, não fala tudo. Mas ele coloca aí. Marquinho, um grande amigo nosso, mestre lá do nosso laboratório também. Legal. Da neurociência. E assim, a gente conversou algumas vezes em relação à termografia, e eu acho bem legal, e ele já tinha me dado essa dica da termografia. Uma semana depois, ele falou uma semana antes, ele já tinha se ligado. Uma semana depois, eu tive uma aula lá no Einstein sobre termografia. Aí eu falei, porra, Marquinhos, você é o cara, você já conseguiu, né? Você tá com uma bola de cristal aí, meu irmão. Você já sabia. Chegou preparado. E realmente, a termografia é bem legal. A termografia, ela mostra, inclusive, diferença na dor crônica para dor aguda, na coloração. É bem interessante. Então, a termografia, ela serve como um parâmetro complementar para a gente utilizar e que, bem trabalhado, pode ajudar muito na questão da dor crônica. Na nossa mão, a gente não sabe ler exame de termografia, né? A gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso nos cursos. Mas eu acho que vale a pena a gente ler um pouquinho mais sobre isso, porque os médicos já estão usando muito termografia, o esporte de alto nível está usando muito termografia, e para quem quiser trabalhar com esporte de alto nível, vai ter uma hora que vai bater de frente com a termografia. E sabendo utilizar a termografia, assim, é bem legal para trabalhar em conjunto com pacientes com dor. Inclusive tem que saber muito bem usar a termografia e a termografia, porque o próprio calor do corpo, dependendo de como vai mostrar regiões ali alteradas e que não tem relação com dor. Simplesmente são regiões, como por exemplo pescoço, algumas áreas ali que vão aparecer de uma maneira diferente na termografia. E o horário que você faz, né, se você comeu alguma coisa. Então, assim, tem algumas coisas ali em relação à termografia que tem que ser bem pontuada. Mas está crescendo muito esses exames de termografia e eu acho que, para quem tem curiosidade, vale a pena estudar um pouquinho mais. Eu até tenho um material, para quem quiser depois, pode entrar em contato comigo, que eu posso enviar. Agora, só um detalhe. A maioria dos cursos, as pessoas não passam os slides da termografia. Por quê? Porque ela é feita em pacientes como nós, em pessoas como nós, e é muito invasivo disponibilizar esse slide. Então, talvez em alguns cursos vocês não consigam ter uma continuidade de você levar essa imagem para casa. Mas se você digitar no Google hoje, tem tudo, né? Mas às vezes fica difícil de você estudar em cima de termografia por ser algo muito invasivo e nem sempre divulgado. Quando eu tive essa aula, a professora falou para mim, para sala, eu não vou passar para vocês, porque essa imagem, não tirem foto, porque eu sei que esse slide foi parar lá em outro curso e isso é uma pessoa, né? Então, e é invasivo, o cara vai lá pelado fazer o exame e tal, né? Então,
Por isso que, para a nossa prática do dia a dia, talvez seja um pouco mais difícil da gente começar a trabalhar com termografia, mas sem dúvida nenhuma, ela é um exame complementar muito bom. Uhum, perfeito. Dor, eu acho que da área né, dentro da educação física, a dor é o mais complicado, né, Russo? A dor. Onde eu fui me meter, né? Fui querer gostar de estudar isso. Caraca. Ainda bem que foi você, que é um cara extremamente didático. Ainda bem. Obrigado. Russo, foram as perguntas. Queria muito te agradecer, principalmente por estender, estar aqui para responder as dúvidas. Pessoal, quem quiser saber mais, procure. É um cara sensacional, muito bom o que faz na profissão e como pessoa, acho que é melhor ainda. Desculpa, mas você acha Pô, que é melhor ainda como pessoa. pô, Rafa, obrigado. Eu só tenho a agradecer e cada vez que eu vou fazer uma live, eu estudo mais, ainda mais sendo contigo. Meu Deus do céu, eu passei a madrugada aí estudando, sabendo da galera que ia entrar aqui, ó, tô até com olheira, passei até um cremezinho aqui no passado. Então, só tenho a agradecer vocês aí e o que eu puder ajudar, podem entrar em contato comigo. Eu tô longe de saber tudo, mas o pouquinho que eu estudo, eu compartilho, eu não escondo, estamos aí para jogo e vamos que vamos. Só tenho a Obrigada, agradecer aí. obrigada mesmo. Pessoal, quem não conseguiu pegar o começo, daqui a pouco vai estar no YouTube e no Spotify. Vou te mandar também, Russo. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Um Bom beijo. dia a Tchau, tchau, todos. gente. Obrigado. Valeu.